Hoje, tem jogo em que o favoritismo engana e muita gente vai errar a leitura de jogo sem observar o contexto correto. Em vez de palpite pronto, eu vou te mostrar qual placar realmente faz sentido nos jogos de hoje. Olhando o contexto, elenco, desfalques e o comportamento real das equipes. Aqui é futebol analisado com contexto e leitura de jogo, não com achismo. Nós somos o Loteca Informações dos Jogos da Semana. E agora começa o Quem Vencerá, Jogos de hoje. Jogo 1. St. Pauli e Leipzig. O confronto coloca um Pauli pressionado pela parte baixa da tabela diante de um Leipzig que ainda briga na zona alta e chega como favorito técnico mesmo, atuando fora de casa. O time mandante entra com escalação classificada internamente como misto estrutural, com desfalques que afetam a continuidade entre defesa e meio-campo e reduzem a capacidade de reação durante o jogo, enquanto o Leipzig, apesar de ausências pontuais, mantém um misto leve, preservando sua espinha dorsal e padrões coletivos. Taticamente, o Pauli tende a baixar linhas e depender de transições rápidas, mas sofre pela alta dependência de execução individual em um elenco com pouca profundidade, o que aumenta o risco quando sai atrás no placar. O Leipzig, por sua vez, mesmo sem força máxima, apresenta mecanismos reais de redução de risco, com elenco funcional, liderança em campo e automatismos que sustentam pressão média e ataques pelos corredores. A leitura é de um jogo sensível ao primeiro gol, com possibilidade de equilíbrio momentâneo, mas com maior controle e capacidade de decisão do Leipzig ao longo dos 90 minutos, justificando vantagem visitante com 1-2 como placar plausível em um cenário de alerta, sem projeção de domínio absoluto. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 2. Werder Bremen e Hoffenheim. O duelo coloca um Werder Bremen forte em casa, buscando estabilidade na tabela, contra um Hoffenheim que chega competitivo, mas com oscilações recentes que afetam o controle dos jogos fora de seus domínios. O Bremen entra com escalação classificada internamente como titular, preservando sua espinha dorsal e mantendo continuidade entre defesa, meio e ataque, enquanto o Hoffenheim apresenta um misto leve, com ajustes pontuais que não desmontam o modelo, mas reduzem fluidez em alguns setores. No impacto dos desfalques, o time visitante é mais prejudicado, especialmente na transição defensiva, perdendo consistência na recomposição, enquanto o Bremen mantém melhor equilíbrio coletivo. Taticamente, o Bremen tende a explorar intensidade pelos lados e pressão média, aproveitando um Hoffenheim que depende de execução individual em ritmo alto e sente quando não consegue controlar o meio-campo. A capacidade interna de redução de risco do Bremen é superior, com maior controle emocional e resposta quando sofre pressão, o que coloca o confronto em um cenário de alerta, sensível ao primeiro gol, mas com leve vantagem do mandante para conduzir o jogo e transformar esse controle em resultado apertado com 2-1 como placar plausível. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Jogo 3. Fiorentina e como o duelo pela Copa da Itália coloca uma Fiorentina tecnicamente superior e acostumada a jogos eliminatórios, contra um Como que vive bom momento competitivo, mas chega com limites claros quando enfrenta adversários de maior densidade tática. A Fiorentina entra com escalação classificada internamente como misto leve, preservando sua espinha dorsal e mantendo continuidade entre meio-campo e ataque, enquanto o Como apresenta um misto estrutural, com rotações que quebram a conexão entre setores e reduzem capacidade de sustentação defensiva ao longo do jogo. O impacto dos desfalques e escolhas pesa mais para o Como, que perde equilíbrio entre marcação e saída de bola, enquanto a Fiorentina mantém líderes em campo e automatismos suficientes para controlar o ritmo mesmo sem força máxima. Taticamente,
A equipe da casa tende a assumir posse territorial e pressionar com organização, explorando um adversário que depende de transições e execução individual acima da média, algo que perde eficiência quando não consegue alongar o jogo. A Fiorentina apresenta mecanismos claros de redução de risco, com elenco funcional e controle emocional, mesmo em cenário eliminatório, enquadrando o confronto em um cenário controlado, com favoritismo sustentado, risco baixo de zebra e construção de resultados sem necessidade de exposição excessiva, com 2-0 como placar plausível. Quer mais análises como essa? Comenta aí. Se essa leitura te ajudou a entender melhor os jogos de hoje, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com o placar plausível dos jogos do dia. Então, passa aqui de novo. E antes de sair, presta atenção. O próximo vídeo, com essa playlist que está aparecendo na esquerda aqui na tela, tem análises das mais recentes edições dos jogos de hoje. Jogo por jogo, sem achismo, menos palpite, mais leitura de jogo. Valeu!